Agora vamos continuar aumentando o conhecimento assistindo essa segunda parte desse vídeo, aonde você está obtendo conhecimento em relação a um sinal ou a uma forma de onda que é gerada com a sua componente contínua. Então, continue aprendendo sobre este assunto, porque no futuro você vai tanto se encontrar com este tipo de evento, ou seja, um sinal que tem sua componente contínua, como também, se você não tiver e quando for adquirir o seu osciloscópio, você vai precisar entender como fazer ou como interpretar essa medição, ok? Então, segue assistindo esse vídeo comigo. Pronto, agora nós temos aqui a oportunidade de fechar o conhecimento da análise de circuito com este gráfico que vai melhorar o entendimento desse circuito que nós acabamos de analisar. Qual é a ideia? É entender como se forma uma forma de onda ou um sinal que tem a sua componente DC, não é? Ou seja, o seu nível de tensão contínua. Neste caso aqui, dá para você entender agora, aliando a análise do diagrama em bloco à forma de ondas, ou seja, a este gráfico. Perceba, aqui eu tenho uma forma de onda dente de serra. Essa forma de onda dente de serra é a forma de onda encontrada no processo de carga e descarga do capacitor. Então entenda. Você sabe muito bem dessa análise que nós fizemos, que esse capacitor ele vai se carregar e se descarregar, carregar e se descarregar. Essa carga e descarga se faz no tempo, né? Outra observação, esse capacitor ele vai atingir a sua carga total quando ele atingir 2/3 do valor da tensão da fonte, que é para poder ele modificar a entrada não inversora do amplificador operacional, não é isso? E o que acontece quando ele atinge 2/3 dessa tensão da fonte? Ele entra no processo de descarga na sequência, porque o transistor é ligado. Então, perceba aqui ele entrando no processo de descarga. Mas ele vai se descarregar até atingir quantos volts mesmo? 0 volt, que é o eixo referência? Não. Ele vai se descarregar até atingir 1/3 da tensão dessa fonte. Por que ele não se descarrega até chegar a 0 volt? Porque o amplificador operacional B vai identificar que essa tensão chegou ao valor de descarga, tensão de descarga, chegou ao valor de 1/3 e vai reposicionar, vai resetar o flip-flop. Aí o flip-flop, por sua vez, desliga o transistor, colocando 0 volts na saída aqui. Aí o capacitor volta ao processo de carga. E ele vai se carregar até quantos volts? Até atingir 2/3 de VCC, quando ele, nesse momento, atinge a tensão de 8,1 volts em relação à entrada inversora do comparador A. O que é que acontece? Na sequência, aí o comparador A, na sua vez, ele vai setar o flip-flop. Quando ele seta o flip-flop, o que é que acontece? A saída aqui muda. Muda para quanto? Ela muda para nível alto, porque ela acabou de setar o flip-flop. Essa saída aqui vai para nível alto. Aí esse transistor entra em funcionamento. Nesse momento, quando ele entra em funcionamento, o capacitor inicia o seu processo de descarga, como está descrito aqui no gráfico. Dê uma olhada. Olha o capacitor iniciando o seu processo de descarga. Ok. Então o capacitor está se descarregando, se descarregando, se descarregando. Aí eu lhe pergunto, o capacitor vai se descarregar até atingir 0 volt, até realmente se descarregar totalmente? Não. Por que não? Porque eu tenho um amplificador operacional B que não permite. Por quê? Porque ele está com uma referência de 4 volts
E quando essa tensão de descarga atingir 1/3 de VCC ou menor 1/10 de 1/3 de VCC, aí ele, amplificador operacional, vai mudar o seu nível de saída B e vai resetar o flip-flop. O que é resetar o flip-flop? É mudar o nível da saída Q do flip-flop. Veja, neste momento, chegando a 1/3 de VCC ou menor 1/10 aqui no pino 2 do que a referência, flip-flop muda a sua saída e mudando a sua saída, o Q vai a nível baixo, desligando o transistor. Veja, indo a nível baixo, desligando o transistor, o capacitor volta a se carregar, como mostra aqui o gráfico novamente. Olha a carga do capacitor. Então o capacitor ele não se descarregou até zero. Por quê? Porque esse amplificador operacional não permite. Veja que ele está, entre aspas, programado internamente com 1/3 de VCC, para evitar que o capacitor se descarregue até zero. Então, quando ele perceber que o capacitor atingiu uma tensão menor do que a referência interna, ou seja, 1/3 de VCC, ele simplesmente muda essa saída, e aí essa saída ela vai resetar o flip-flop, que por sua vez vai colocar na saída aqui um nível zero. Desliga o transistor, o capacitor volta a se carregar, como mostra aqui a segunda forma de onda. Veja, a segunda forma de onda mostra o capacitor partindo de 1/3 de VCC se carregando, e 1/3 de VCC você sabe muito bem que é a partir de pelo menos 4 volts. Então, veja que esse capacitor jamais irá se descarregar totalmente, porque o pino 2 vai perceber. Você está entendendo isso? Agora, vamos para o que interessa? Veja, você percebeu que essa forma de onda dente de serra, ela está deslocada do eixo zero? Está. Quantos volts? 4. Por quê? Porque o amplificador operacional B não deixa o capacitor se descarregar totalmente. Sempre haverá um nível de tensão contínua, tá vendo? Junto com este sinal ou com esta forma de onda, no caso aqui, né? Perceba agora o título desta aula: sinal ou forma de onda com componente DC. Você está vendo agora que essa dente de serra, ela traz junto consigo uma componente DC. Olha ela aqui, de 0 a 1/3 de VCC dessa fonte. Já que essa fonte é de 12, 1/3 de VCC é equivalente a 4 volts. Então, essa forma de onda, além de ter seu nível de tensão de 1/3 até 2/3, variável, né? Ela tem um nível de tensão contínua ou a sua componente contínua DC. Então, isto é uma forma de onda que tem uma componente DC. Isso é muito importante para você quando a gente vai falar de sinais que têm este comportamento, que nem o sinal LVDS. O sinal LVDS, ele é um sinal que tem uma componente contínua também. E é necessário que você já conheça o nível da componente contínua, o valor dessa componente contínua. Por quê? Porque quando você for analisar no osciloscópio, você já tem a ideia se tem defeito ou não no circuito, só pela análise do comportamento da componente contínua desse sinal. Então, veja que aqui, acredito eu que ficou claro para você a formação de uma forma de onda com nível DC. Vou só resumir. O nível DC foi gerado aqui porque este amplificador operacional não deixa mais o capacitor se descarregar até zero. Então, ele vai subir sempre de 1/3 de VCC para 2/3. Então, essa forma de onda sempre trará consigo um nível DC. Sempre. Olha o detalhe agora. Determinados circuitos requerem apenas o sinal e não querem um nível DC desse sinal. Então, o que é que acontece? Simples. Eles colocam um capacitor em série com a chegada desse sinal. Lembra? Como o nível é DC e o sinal tem
variação. Então significa dizer que o nível DC será barrado pelo capacitor, mas a variação do sinal ou dessa forma de onda faz com que o capacitor entre no processo de carga e descarga. Trocando em miúdos, o capacitor vai deixar sim passar o sinal que é variável, mas vai impedir que a componente contínua desse sinal siga em frente. Isso é fácil de você verificar até no próprio osciloscópio, né? No osciloscópio você tem 3 posições, GND, onde você conecta ou coloca as pontas de prova, seja ela qual for que você esteja utilizando, no aterramento, então ela fica imobilizada. Ou você tem AC, posição AC, ou você tem posição DC, entendeu agora? Ou seja, essas duas posições AC e DC são as posições que deixam passar o sinal com a sua componente contínua ou somente o sinal com a sua parte alternada. Ou seja, uma posição barra a componente contínua e a outra não. Deixa ambas prosseguirem para dentro do osciloscópio para que você consiga enxergar as duas. O próprio osciloscópio permite você fazer isso. Agora vamos comentar sobre a forma de onda aqui na saída. A forma de onda na saída, ela depende do comportamento da forma de onda do pino 6 ou do pino 2, que é justamente essa dente de serra. Dê uma olhada no comportamento da dente de serra. Quando ela está em nível baixo, ou seja, no momento em que o CI vai entrar em funcionamento, dê uma olhada que é 1/3 de VCC, 1/3 de VCC é o mínimo para o CI entrar em funcionamento. Note que aqui, nesse amplificador operacional, eu já tenho um nível de tensão que reposiciona o flip-flop para funcionar, me dando 0 na saída e me dando 0 na saída aqui do flip-flop, fazendo com que a saída do operacional pino 3 já esteja em nível alto. Então aqui, ó, você já vê que enquanto no pino 2 eu tenho 1/3 de VCC, aqui no pino 3 a saída já está em nível alto. Percebe? Ok. Agora vamos acompanhar a carga do capacitor. Veja, à medida que o capacitor está se mantendo em carga, por que ele está se mantendo em carga? Porque com 1/3 de VCC, a saída vai a 0. A saída Q do flip-flop vai a 0. Então esse transistor desliga e permite que o capacitor se carregue. Então dê uma olhada. À medida que o capacitor se carrega no tempo, à medida que ele se carrega, haverá um nível de tensão na saída se mantendo no pino 3. Dê uma olhada assim, não é? Olha o nível de tensão se mantendo, o capacitor se carregando e um nível de tensão se mantendo e o capacitor se carregando. Perceba que quando o capacitor chegar a 2/3 de VCC e o amplificador operacional A, ele perceber isso, aí veja que o amplificador operacional A vai setar o flip-flop, vai mudar essa saída para um nível alto, o transistor liga e começa a descarga do capacitor. Perceba que a descarga do capacitor vai fazer com que o nível na saída ela caia do máximo que ela estava para o mínimo. Por quê? Simples. Não mudou aqui para um nível alto? Mudou. Então, isso aqui não é uma note, uma porta lógica digital que inverte a condição na saída? É. Então, se a gente diz que neste momento chegou um nível alto aqui, a saída vai a 0. Então, perceba aqui o momento em que a saída cai para 0 e essa saída vai ficar em 0 volt, dependendo do tempo em que esse transistor vai se manter ligado. Concorda comigo? Então, veja, o capacitor se descarregou nesse tempo aqui que nós vamos chamar de T2, porque em T1 ele se carregou, mantendo a tensão na saída fixa. Só que quando o capacitor atinge 2/3 de VCC, o comparador A, ele simplesmente reposiciona o flip-flop, a saída muda e mudando, veja que o transistor entra em condução. Entrando em condução, o capacitor ele vai se descarregar. Perceba que para entrar em condução não foi necessário colocar um nível de tensão alto aqui? Foi. Tirar de 0 e subir essa tensão? Sim.
Então, neste momento, quando eu subo a tensão, vai para quanto aqui a tensão na saída? Para zero, é o que nós estamos vendo aqui no gráfico. A tensão que estava na saída cai para zero, 0 volt na saída, ok? Quanto tempo vai demorar este evento aqui em 0 volt? Vai depender do tempo em que a saída aqui do flip-flop se mantiver alta, descarregando o capacitor. Então, este tempo aqui vai depender única e exclusivamente dessa malha, principalmente entre os resistores RC e RT. O valor deles dois é quem vai definir esse tempo, né? Esse tempo 2, que é o tempo inativo na saída. Mas perceba que dá para você agora aliar as duas formas de onda. O que está acontecendo aqui nos pinos 6 e 2 em relação ao que acontece na saída pino 3. Então, só para finalizar agora esta aula, vamos à seguinte observação. Este tipo de forma de onda, ele, apesar, neste caso aqui, do 5, apesar dele aqui nos pinos 6 e 2 formar uma onda que tem a sua componente contínua, na saída pino 3, a forma de onda não sai com uma componente contínua. Ela sai única e exclusivamente com sua forma de onda retangular. Pronto. Com essa última observação, eu concluo esta análise do diagrama em bloco e com a teoria, né, de funcionamento. Espero que você tenha entendido a formação de uma forma de onda que tenha nível DC a partir do 6555. Porque agora eu vou para a bancada, vou montar esse circuito para mostrar para você no osciloscópio essa formação dessa dente de serra com a sua formação contínua, que é justamente o que você vai encontrar em sinais de vídeo. Este é o circuito que nós vamos analisar de uma forma prática. É o circuito que a gente estava estudando agora há pouco lá na lousa. Então, o que nós temos aqui? Vamos começar pelo 555. Então, este aqui é o 555. Ele é composto por 8 pinos. E aqui nós temos ele polarizado para que ele possa produzir na saída pulsos e esses pulsos consigam atuar nessa carga, que é justamente o LED. Então, vamos entender aqui. O pino, deixa eu mostrar logo a polarização. Então, eu tenho aqui a fonte, ela conectada a esse borne positivo, pelo seu polo positivo, e conectada a esse borne negativo do protoboard pelo seu polo negativo. Então, positivo e negativo. Essa fonte de alimentação, ela disponibiliza na saída 12 volts. Deixa eu mostrar aqui para você, que é uma fonte que disponibiliza na saída 12 volts. Está aqui a informação na tensão de saída. Saída 12 volts. Então, já sabemos que a fonte vai alimentar o circuito com 12 volts. Muito bem, vamos seguir. Bom, veja que essa tensão de 12 volts, ela vai ser distribuída da seguinte forma. Aqui nós temos o barramento positivo, que é o fio verde, e aqui nós temos o barramento negativo, que é o fio branco. O CI, você sabe, lá da teoria, que o pino 1 dele deve estar aterrado. Então o pino 1 está aterrado, o pino 2 está conectado com o pino 6, como você viu lá na teoria, pino 2 é onde está o comparador B, pino 6 é onde está o comparador A. Então, como o CI tem 8 pinos, então pino 1 conectado diretamente ao terra, pino 2 ele vai receber uma parcela do que acontece aqui no pino 6, então é um jumper que vem do pino 6 para o pino 2. Pino 3 é a saída, então na saída tem um resistor de 1K e um LED que vai servir como carga para os pulsos de saída. Pino 4, como você sabe, é o pulso que faz com que o 555 volte ao seu estado inicial, que é justamente o reset. O pino 5 não está polarizado, então está livre, porque nós não vamos usar o pino 5. O pino 6 está polarizado por um resistor de 10K. Então, o pino 6, o resistor de 10K está conectado de um lado no barramento de 12 volts e do outro lado ele está conectado ao pino 6 do circuito integrado.
Esse resistor é o resistor do coletor do transistor interno ao CI, que é o transistor Q1. Então ele vai polarizar a junção coletor-emissor do transistor. Aproveitando o evento que acontece aqui, ou seja, esse nível de tensão presente no pino 6, esse resistor de 470K pega essa parcela de tensão para poder carregar o capacitor de 1000 PF, que é justamente esse aqui, marrom, preto e vermelho, 1000 PF, um capacitorzinho de 1 nano. Muito bem. Seguindo em frente, nós temos, além do pino 6 e do pino 7, nós temos o pino 8, que é alimentado diretamente pelo barramento positivo de tensão, como você pode ver aqui. Portanto, todos os elementos que nós encontramos lá na lousa estão aqui neste circuito prático para que a gente consiga entender a formação de uma forma de onda com seu nível DC. Vamos lá, seguindo em frente, eu vou fazer essa análise observando a forma de onda ou as formas de ondas com o osciloscópio. O osciloscópio já está aqui do meu lado e agora eu vou conectar a ponta de prova do canal 1 justamente onde eu já sei que tem uma formação de uma onda com sua componente contínua, que é ou no pino 6 ou no pino 2. O osciloscópio já está ligado, configurado dessa forma que você está vendo. Eu vou utilizar o canal 1 inicialmente para poder fazer as medições das formas de onda. Então, neste caso, eu tenho acoplamento DC, limite de banda desligado. O ajuste do traço ele está grosso. Ponta de prova em 10x, tanto aqui no osciloscópio como também na sonda. E o circuito inversor está desligado. O osciloscópio está devidamente aterrado em ponto comum com o protoboard. Perceba que o aterramento já está conectado diretamente no terra, que fica comum com a fonte de alimentação, com o osciloscópio e com o protoboard. Dessa forma, eu não preciso utilizar a ponta de teste negativa, que é a garra jacaré do osciloscópio, tá vendo? Eu retirei ela daqui. Eu vou utilizar somente a ponta escamoteável, já que o osciloscópio está aterrado em um ponto comum com o circuito. Pois bem, vamos iniciar essa fase de testes através do pino 2 e do pino 6. Agora eu vou conectar a fonte na tomada da rede. Pronto, neste momento, perceba que o LED acendeu, o que indica para nós o seguinte, que o circuito está funcionando corretamente, ou seja, que eu tenho forma de onda tanto no pino 2 como no pino 6 e como também na saída pino 3. É justamente essa forma de onda que está alimentando o LED. Eu agora vou conectar a ponta de prova no pino 2. Então, no pino 2 é justamente aqui neste lado do resistor de 470K. Pronto. Agora eu vou ajustar o osciloscópio para que você enxergue essa forma de onda presente no pino 2. Vamos lá. Pronto. Veja aí o que nós temos no pino 2. Uma forma de onda que está de acordo com o que nós estudamos agora há pouco lá na lousa. Primeiro vamos analisar o formato da onda. Eu tenho a carga do capacitor e a descarga do capacitor. Então, carga e descarga, descrevendo aí uma onda dente de serra. Agora, vamos observar mais profundamente essa onda. O formato está correto, que é a primeira coisa que um técnico tem que observar quando ele vai analisar uma onda no osciloscópio. Então, primeira coisa que o técnico observa na onda é o seu formato. Nós já sabíamos que tinha que ter uma dente de serra neste pino 2, como também no pino 6. Se a gente for medir lá no pino 6, temos que encontrar esse mesmo formato de onda. Então, veja, a forma de onda está correta. Um outro parâmetro da forma de onda que um técnico deve verificar é a frequência. Então, neste caso, além da forma de onda, eu vou observar a frequência do sinal. Então, eu tenho aqui essa frequência numa oscilação entre 829 e 838 kHz. Aliás, Hertz. Essa é a frequência neste momento
Então eu tenho aqui uma frequência que está variando entre 829 e 838 Hz por aí, não é? Muito bem, tranquilo. Então, neste caso, tanto o formato como a frequência já foram observados. Agora vamos para a amplitude. Outro parâmetro que deve ser observado pelo técnico é a amplitude. Perceba o seguinte em relação à amplitude. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, posicionar a onda mais para próximo do eixo. Pronto, aí. Perceba o seguinte, analisando somente a forma de onda, eu estou com o canal 1, né? Medindo com o canal 1 e a sua amplitude vertical está ajustada para 2 volts. Então perceba aqui que se eu for olhar para essa forma de onda, só para a forma de onda, eu vou ter aqui cada gratícula dessa equivalente a 2 volts, eu vou ter ela com 4 volts de amplitude. Então, desse eixo aqui, que a gente vai considerar o início da onda, para a sua amplitude, nós temos 4 volts. Dá para perceber aqui, mais apurado, ou seja, com mais precisão, o osciloscópio medindo 4,2 volts aproximadamente, que é justamente a amplitude da onda. Muito bem, então veja, são 3 parâmetros já que nós analisamos na forma de onda. O formato está correto, é uma dente de serra. A frequência está dentro do que os valores dos componentes que eu coloquei lá no circuito determinam. E aqui a amplitude, que é justamente a altura da onda, que está dentro do que nós prevíamos. E por fim, o assunto que dá nome a essa aula, a sua componente contínua, a componente contínua deste sinal, ou seja, o seu nível DC. Veja que o trigger acontece aqui, ó. Agora veja a distância que o trigger está da onda. Essa distância aqui é o nível DC dessa onda. Ou seja, do momento que a onda foi capturada até o momento que ela está sendo revolucionada, existem 4 volts de tensão. E esses 4 volts, se você se lembrar, vamos lá. A fonte é de 12 volts, não é isso? E nós temos lá na lousa uma análise de circuito que diz o seguinte: dos 12 volts é necessário que haja um processo de carga e descarga, aonde a componente contínua ela fique com 4 volts, que é justamente 1/3 de VCC. E é o que nós estamos vendo aqui, ó. 1/3 de VCC, como o VCC da fonte é 12 e 1/3 de 12 são 4, então neste caso eu tenho aqui 4 volts de nível DC em relação a essa forma de onda. Então veja, isto aqui é uma forma de onda dente de serra com uma componente contínua ou simplesmente com um nível DC. Você entendeu agora o que é uma forma de onda com nível DC? Preste atenção para a gente agora concluir. Se nós temos 4 volts de nível DC mais 4 volts de amplitude do sinal, nós temos aqui 8 volts no total, contando desde o início do nível DC da forma de onda até a sua amplitude máxima. 8 volts de tensão é o que nós temos. Podemos observar com mais propriedade dessa forma, onde nós temos apenas 2 revoluções praticamente, não é? Dê uma olhada aqui no trigger e o momento em que a onda desce e não consegue, claro, chegar ao zero. Isso aqui é o zero, esse é o eixo zero. Aqui já é o processo de descarga do capacitor e veja que o capacitor só consegue atingir 1/3 de VCC. Tá vendo? 1/3 de VCC. Daqui em diante, o capacitor vai iniciar o seu processo de carga até atingir 2/3 de VCC. 2/3 de VCC, você sabe que equivale a 8 volts. Então, se a gente contar daqui para cá, nós teremos 2/3 de VCC e daqui para cá apenas 1/3 de VCC. Veja que os 2/3 de VCC está sendo contado justamente com o nível DC dessa onda e o 1/3 de VCC apenas com a descida do capacitor. Então, até aqui em cima nós temos o comparador A
comandando o circuito, e daqui para baixo, a partir daqui, é o comparador B que entra em funcionamento. Por quê? Porque ele identifica quando a onda chega a 1/3 de VCC. Ok? Pronto. Então, nós temos agora no ecrã do osciloscópio exatamente o que nós estudamos lá na lousa. Eu vou completar esse estudo prático conectando a sonda número 2, ou seja, eu vou conectar o canal 2 agora na saída, ou seja, no pino 3. Então, vamos ao pino 3 conectar o canal 2. Pronto, canal 2 está devidamente conectado no pino 3. Aí, canal 2 conectado ao pino 3, na saída do pino 3. E eu agora vou habilitar o canal 2 aqui no osciloscópio. Canal 2 habilitado. Agora dá para a gente ver as duas formas de onda, tanto a saída em amarelo, que é uma saída de uma forma de onda retangular, como também a revolução que acontece no pino 6 e no pino 2, que é a nossa dente de serra. Eu vou separar as duas para poder ficar fácil da gente analisar individualmente, depois a gente une as duas novamente. Pronto, então aqui o que nós temos é exatamente isso. Deixa eu baixar mais um pouco, e aqui a gente tem exatamente aquele conceito que nós estudamos lá na lousa. Veja se não é. Perceba o que está acontecendo. Deixa eu trocar de posição para poder ficar igual à nossa aula teórica, aonde eu desenhei esse eixo em cima, o eixo da tensão de saída, e esse outro eixo embaixo. Pronto, agora está de acordo com o que nós estudamos lá na lousa, na teoria. Veja se não é. Pronto. Então, o que temos aqui? Bom, se a gente for analisar, perceba que quando eu tenho o capacitor atingindo 2/3 de VCC, ele está aqui, no máximo. Então, na saída, a tensão é 0. Então, o LED vai estar apagado. Concorda? Perceba que à medida que o capacitor se descarrega, a saída fica em nível baixo, mantendo a carga fora de funcionamento. Note que quando o capacitor atinge 1/3 de VCC, o amplificador operacional comparador B identifica e imediatamente muda a saída do flip-flop, ou seja, ela simplesmente vai para 0. Indo para 0, o capacitor inicia sua carga. Note que quando o capacitor chegou a 1/3 de VCC, veja, aqui a tensão na saída ela já subiu para o máximo. Por quê? Porque a porta-note já fez a inversão, porque aqui nós chegamos a 0, na saída nós chegamos ao máximo. Chegando a 0 na saída que eu falo é do flip-flop, saída aqui do flip-flop. Então na saída pino 3 do CI, a tensão vai ao máximo. À medida que o capacitor ele está se carregando, como a gente está vendo aqui no osciloscópio, a saída se mantém em nível alto, até o capacitor atingir 2/3 de VCC, como você viu lá na lousa. Uma vez o capacitor atingindo 2/3 de VCC, o comparador A agora vai setar o flip-flop. E o flip-flop, dessa maneira, muda o nível da sua saída aqui, fazendo com que ela vá a nível alto, ligando o transistor. O transistor agora faz com que o capacitor entre no processo de descarga e assim sucessivamente. Tá vendo? Estamos vendo na prática o circuito funcionando, realizando exatamente a produção de uma forma de onda que possui nível DC. Então fique antenado que sinais com nível DC eles são, vamos dizer assim, raros de se encontrar, mas quando você encontra um sinal como nível DC, é um sinal importante. Por isso que você tem que estar por dentro deste tipo de evento. Eu agora vou unir os dois. Eu vou colocar um sinal dentro do outro. Eu vou suspender esse aqui para o centro, tá aí? E agora vou aqui, outro, e baixar ele para que um fique dentro do outro. Pronto. E aí você percebe o sincronismo, como o sinal em azul, que é a constante de tempo RTCT, é capaz de formar o sinal amarelo, que é a minha forma de onda
retangular lá na saída. Ou seja, o sinal de saída ele depende totalmente da forma de onda do sinal de entrada, que é justamente a dente de serra. Se essa dente de serra estiver deformada, esse sinal amarelo de saída, ele também vai sair deformado. Então é importante demais, principalmente quando a gente vai analisar essas formas de ondas em relação a um sinal, por exemplo, que nem o sinal de vídeo LVDS, que você analisa na placa-mãe de um notebook, na placa-mãe de uma TV digital, na placa-mãe de um telefone celular. Quando você analisa essa forma de onda, é importantíssimo que você preste atenção, principalmente no nível DC da onda que forma o sinal de saída. Perceba aqui que se você for analisar somente a forma de onda dente de serra, você tem que levar em consideração que o trigger dela, que é o do canal 1, está dizendo que ela tem 4 volts de nível DC. Você está vendo, né? Tá claro isso aqui, ó. Em relação à dente de serra, desenhada aqui em azul, o trigger está em azul. Perceba que ela está deslocada do seu trigger em 4 volts, já que o canal 1 está ajustado para 2 volts na amplitude vertical. Então, olhando para o canal 1, a onda dente de serra só inicia a revolução 4 volts depois, ou seja, essa onda tem nível DC, tem componente contínua. Já esta onda em amarelo, que é a onda de saída pino 3 do 555, o canal 2 está dizendo que ela não tem nível DC. Perceba que o canal 2 está trigando ela pela base. Tá vendo? Essa é a base da onda. Então, não existe nível DC para a onda na saída pino 3, que é essa onda retangular. Mas existe sim nível DC para a onda dente de serra que nós temos no pino 6. Então, finalizando e resumindo essa aula, toda vez que eu for analisar uma forma de onda, eu tenho que prestar atenção na forma da onda que aparece, se ela está correta ou não, na frequência da onda, se ela está dentro da frequência exigida pelo projeto do equipamento, na amplitude da onda, eu tenho que perceber a amplitude da onda, ou seja, se está dentro do que o projeto do equipamento determina, e finalizando no nível DC dessa onda. Então são 4 parâmetros principais que você sempre tem que observar quando for analisar uma forma de onda ou um sinal em um osciloscópio. Você veja, eu vou diminuir aqui para poder a gente encerrar essa aula. Você veja que o tempo on dessa onda ele é menor do que o tempo off. Então o tempo on, que é o tempo de duração, on é menor do que o tempo off, ou seja, esse tempo aqui chama-se Joule Cycle. Então o Joule Cycle ele não é 50%, 50%, tá vendo? Isso pode ser ajustado entre os resistores R1 e R2. Se você aumentar o valor de R2, a tendência é que o tempo on se aproxime do valor do tempo off, até o momento que você consiga, modificando o valor do R2, que o tempo on seja igual ao tempo off, e assim você transformar essa onda retangular em uma onda quadrada. Pronto. Dessa forma, eu vou encerrando essa aula prática. Acredito eu que você tenha entendido em relação à prática como esse circuito formado por um CI 555 é capaz de construir uma forma de onda que tem nível DC. Lembre-se, o sinal LVDS, hoje muito utilizado pelos equipamentos de ponta, equipamentos que exibem vídeo, esses sinais LVDS possuem um nível DC, uma componente contínua que sempre deve ser observada por você quando você for analisar com osciloscópio este tipo de sinal. E aí? Gostou dessa aula? Entendeu como é que se produz um sinal ou uma forma de onda com seu nível DC? Entendeu porque um sinal carrega consigo um nível DC?
tanto na teoria como na prática. Pronto, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até o próximo vídeo. Tchau para você.